Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso curso de Histologia e Embriologia. Nós estamos no módulo de Histologia e hoje o tema da nossa aula é tecido epitelial glandular. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os tipos de epitélios, né? Foi falado que os tecidos epiteliais, né, eles se subdividem didaticamente em epitélios de revestimento e epitélios glandulares, né? Enquanto os epitélios de revestimento, ele é conformado por células que se dispõem em folhetos, né? E de acordo com o número de folhetos, é bom vocês lembrarem, né, que eles podem ser classificados como epitélios simples, pseudoestratificados ou estratificados, né? E esses epitélios de revestimento, eles vão revestir, né, a superfície externa do corpo ou então revestir as cavidades internas do corpo. E a segunda categoria são os epitélios glandulares, que a gente vai abordar um pouco mais a fundo hoje, né? Os epitélios glandulares, eles são constituídos por células especializadas na atividade de secreção, de modo que moléculas a serem secretadas, elas são temporariamente armazenadas em vesículas, formando grânulos de secreção no interior dessas células especializadas, né? E é sempre importante dizer, e eu falo, né, que essa subdivisão, essa classificação, ela é meramente didática, porque, né, ela é uma divisão arbitrária, com finalidades didáticas, pois há epitélios de revestimento no quais todas as células secretam, né, como por exemplo o epitélio que reveste a cavidade do estômago. Então, não quer dizer que um epitélio de revestimento ele não vai ter ali nesse tecido, né? Ele não vai ter nenhuma célula secretora. Não é verdade. Nós temos variados tipos de, né, vários exemplos em que o epitélio de revestimento ele também é constituído, né, formado por células secretoras, tudo bem? Então, hoje o assunto epitélios glandulares. Bom, vamos começar falando sobre os tipos de glândulas, né? As glândulas, elas podem ser classificadas, né, inicialmente aqui, quanto ao número de células. Isso porque existem glândulas unicelulares. Quando a gente fala em glândula, geralmente, a gente está se referindo a uma estrutura multicelular, mas existem sim glândulas que são formadas por uma única célula, ou seja, são glândulas unicelulares. A gente pode encontrar glândulas unicelulares no revestimento do intestino delgado ou no trato respiratório, por exemplo, né? Mas normalmente, quando a gente fala glândula, sem muitas especificações, a gente está se referindo sim a uma estrutura multicelular. E que aqui, né, o Junqueiro Carneiro se refere como glândulas propriamente ditas. Tá bom? Opa, passou muito aqui. Atenção, o termo glândula é normalmente usado para designar agregados multicelulares multicelulares de células epiteliais glandulares, tá? Então, normalmente, sem muitas especificações, a gente se refere glândula a uma estrutura multicelular. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de glândulas unicelulares, que são aquelas presentes, igual eu falei aqui, no intestino delgado ou trato respiratório. Essas glândulas unicelulares, elas são chamadas de células caliciformes. Essa imagem aqui, por exemplo, ela é um epitélio. Eu já mostrei esse corte histológico para vocês, tá? Ela é o epitélio pseudoestratificado, colunar, ciliado, inclusive ele tem cílios aqui apontados pelas setas, contendo células caliciformes, tá?
Tá? Aqui é a célula caliciforme. Então, essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu estou delimitando com o cursor, aqui eu tenho uma, a segunda e a terceira. Eu tenho 3 células caliciformes aqui. Essa imagem aqui é revestimento de traqueia, revestindo o lúmen, né, onde passa o ar. E aqui eu tenho os cílios, tá bom? Então, aqui nessa imagem, eu tenho uma ilustração dessa célula caliciforme, tá? E o que eu tô vendo aqui? Observem, aqui eu tenho um capilar sanguíneo, tá? E essas setas estão indicando que aminoácidos monossacarídeos e monossacarídeos, eles migram, né, do sangue em direção a essa célula. Então, aqui no conjuntivo, tá? No vaso sanguíneo do conjuntivo, eu vou ter esses elementos do sistema circulatório e eles vão fornecer esses nutrientes para essas glândulas, para essas células caliciformes. Esses nutrientes vão atravessar as lâminas basais, tá? Ou seja, a membrana basal aqui, e ir em direção a essa célula, tá bom? No interior da célula, esses nutrientes, né, por exemplo, os aminoácidos, serão então utilizados para a produção de proteínas. E aqui, né, tá mostrando que há um acúmulo na região, na porção mais basal. Lembre-se lá da topografia de células epiteliais, tá bom? Na porção mais basal da célula, nós vamos ter acúmulo aqui de retículo endoplasmático granuloso e mitocôndrias que fornecem, né, a energia e toda a maquinaria para a produção de proteínas. Essas proteínas, vocês podem observar que essa grande quantidade de retículo endoplasmático granuloso na porção dessa célula, ela está produzindo grande quantidade de proteínas que serão utilizadas como substrato para a produção desses grânulos, tá? Aqui eu tenho o meu núcleo, né, uma intensa atividade proteica, atividade sintética, então é um núcleo que é mais descondensado, tá? E aqui na porção acima do núcleo, nós temos acúmulo de retículo endoplasmático liso, onde nós vamos ter o empacotamento e todas as transformações, as mudanças, né, adição de açúcares a esses materiais que vão ser estocados bem aqui. Então, na porção apical da célula, eu tenho o acúmulo de grânulos de secreção contendo glicoproteínas. Então, essas proteínas vão ser produzidas aqui, na porção mais basal da célula. Depois, elas vão adentrar a essa porção mais apical, onde eu tenho o Golgi com a síntese de polissacarídeos. Os devidos polissacarídeos serão adicionados a essas proteínas e então acumulados e empacotados em grânulos na porção mais apical da célula. Então, a gente vê aqui na imagem, né, na fotomicrografia, que o núcleo ele fica numa porção mais basal, né, na porção mais basal da célula, e a porção, né, média e superior toda tomada por estoque de grânulos contendo secreção glicoproteica. Essas glicoproteínas, quando secretadas, essa secreção ela vai adquirir uma consistência mucoide, né? Então, isso significa, né, estou dizendo, que a secreção das células caliciformes são muco, né? Essas células secretam muco, que são fundamentais para a defesa, né? A defesa imunológica, né? É uma estratégia imunológica para evitar, para dificultar a penetração de micro-organismos patogênicos e também não patogênicos e acúmulo de partículas na traqueia e demais áreas da região do trato respiratório, tá bom? Isso porque
O muco, ele envolve as partículas e os patógenos, enquanto os cílios, aqui em cima que vocês podem ver, qual é a função dos cílios? Formar uma corrente de fluidos, né? Ele vai fazer com que essas partículas envoltas no muco, naquele muco escorregadio, sejam então levadas pelo movimento direcionado de fluidos produzidos pelos cílios nas porções mais anteriores do trato respiratório, de modo que a gente, ao tossir, ao raspar a garganta, né, a gente cuspa ou engula que a gente elimine essas partículas, esses micro-organismos, ok? Bom, falta eu falar uma coisa, lembrar a vocês que essa célula caliciforme, ela é uma célula polarizada, tá? Por que polarizada? Ela possui uma regionalização interna. É como se fosse uma divisão de tarefas, né, entre as organelas, e cada organela, ela ocupa um local específico dentro da célula. Geralmente, uma célula que não é polarizada, eu tenho o núcleo central e as demais organelas e estruturas, né, elas vão estar homogeneamente distribuídas dentro dessa célula. Aqui na célula caliciforme, a gente não vê isso. A gente vê uma regionalização. Aqui, na porção mais basal, função, produção proteica. Que moléculas que eu vejo acumuladas na região mais basal? Retículo endoplasmático granuloso, mitocôndrias. O núcleo, porção mais basal, a mediana, aqui está bem basal, né? Aqui no desenho ficou quase no meio da célula. E na porção mais superior, qual é a função? Empacotamento e acúmulo, né? E reserva. A porção apical com essa função. E o que eu tenho aqui? Retículo endoplasmático liso e estocamento de grânulos. Então, eu tenho uma regionalização das estruturas dentro dessa célula. Tudo bem? Então, é uma célula polarizada. E uma célula especializada. Toda célula polarizada, ela tem uma especialização, uma função muito específica dentro do tecido onde ela está, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre a formação de glândulas. Bom, a gente está falando de glândulas numa aula de tecido epitelial. Então, né, é óbvio que as glândulas, vamos dizer aqui qualquer glândula unicelular, multicelular, ela é proveniente de um tecido epitelial, ela tem essa origem. Ela vai se diferenciar a partir de um tecido epitelial, a sua origem é essa, epitelial, tá bom? Então, inicialmente, a glândula ela vai ser formada a partir da proliferação de células epiteliais, né, de revestimento. Então, as células glandulares, elas são provenientes, ela tem a sua origem relacionada ao epitélio de revestimento, em que as células ali daquele epitélio, elas vão proliferar e invadir o tecido epitelial subjacente. Então, tem a proliferação e a penetração no tecido conjuntivo subjacente. Em seguida, e ela tem uma lâmina basal, como nós falamos, que, né, separa e fica entre, né, o epitélio conjuntivo subjacente. Nós vamos ter que esse aglomerado de células aqui, epiteliais, elas vão se diferenciar em células secretoras, tá bom? Devido ao tempo do vídeo, a gente vai dar uma pausa e aí eu volto no próximo vídeo falando a partir do número 3 aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo.